Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou-vos apresentar aqui neste vídeo uma mira, uma Victor Optics S4 624x50 FFP. Portanto, dentro da embalagem, o que vinha? Aqui uma moedinha com código de desconto, manual de instruções, paninho de limpeza, parasol e um pino que é para encaixar aqui, uma roda de paralaxe com os respectivos acessórios, símbolo da Victor, neste caso da Victor Optics. Dentro da caixa das montagens, duas montagens Picatinny e uma chave para as mesmas. E claro, a própria luneta ou mira telescópica. Como vos disse, uma 624x50 FFP com as respectivas tampas. Isto é o conteúdo da embalagem. Agradecer à Victor Optics pelo envio desta unidade, mais uma vez. Agradecer publicamente pelo envio de uma unidade para termos aqui no canal, para fazermos uma revisão dela, para termos conteúdo, para fazermos vídeos. Isto é uma da marca Victor Optics, portanto é uma marca da Victor, é uma gama mais económica, uma gama mais baixa. No entanto, sendo da Victor, esqueçam, está tudo dito, produto de qualidade atestada e garantida, não vale a pena falarmos mais nada. É um produto mais económico, no entanto, a qualidade está lá, porque a marca Victor Optics diz tudo. Isto é um produto da Victor Optics. Portanto, esta unidade é uma S4 624x50 FFP. Portanto, vamos falar aqui um pouco das características dela. Ela tem uma ampliação de 6 a 24 aumentos, com uma lente objetiva de 50 mm. Lente objetiva de 50 mm. Já na lente ocular é de 35. É construída no monotubo de alumínio, um tubo de 30 mm. Este alumínio é o 6061T06, portanto de qualidade aeronáutica. O comprimento total da mira é de 375 mm, com um peso de 555 gramas. Esta unidade que tenho comigo, este modelo também, embora aqui existam outros retículos, mas neste caso esta unidade vem equipada com o retículo VIS F1000 ou 1000. Em relação ao retículo, como eu estava a dizer, é o retículo VIS F1000 ou 1000, é este retículo aqui. Eu vou-vos deixar ficar aí umas imagens que consegui gravar através da câmara. Não usei nenhum scope cam, que é para não contaminar, ou melhor, para contaminar o menos possível a imagem, que é para vos tentar passar ao máximo a qualidade das lentes. As lentes são razoáveis, não vou dizer que são excelentes, mas são muito boas, são razoáveis para a utilização que se pretende. E eu reparei que com um ambiente de pouca luz, a 25 metros fica um pouco névoa. Não posso comparar
às miras que já recebi da Vector, não posso compará-las. Percebi que havia ali, mas nada que comprometa a utilização e nada que seja desagradável a utilização. Agora percebe-se quando se está-se a usar umas lentes de mais qualidade, quando se coloca estas, percebe-se a diferença. Também tem que ser justo dizer-vos isto. Mas não é nada que seja grave, nem nada que comprometa a utilização da mira, nem que comprometa o desempenho dela. Atenção. Mas vocês aí nas imagens vão ver com os vossos olhos e vão perceber que realmente não é nada de grave. É só a minha opinião que eu estou a dar, porque realmente já vi miras com mais qualidade, então tenho que dizer, não posso dizer que esta tem a mesma qualidade que as outras que não têm. As torres têm 60 cliques por volta, portanto, cada volta completa são 60 cliques, com ajustes de 1/10 de mil. 1/10.000. Para fazer funcionar estas torres, portanto, é preciso levantar para desbloquear, rodar e para bloquear, voltar a pressionar. Estas torres têm aquela função de, depois de fazermos o nosso zero na distância que pretendemos, portanto, fazemos o ajuste na distância que pretendemos e depois podemos fazer coincidir o zero com o ponto zero. Para isso, basta desapertar esta tampinha com uma moeda, com a ajuda de uma ferramenta, pode ser uma moeda, e fazemos rodar a torre de forma que o zero volte a coincidir com o ponto. Ficamos com a nossa informação correta. A nível de cliques e de qualidade de torres, não existe qualquer folga. São uns cliques que são bem definidos, portanto, tanto se sente como se ouve. Eu acho que, além de ouvir os cliques ser certinhos, também é importante senti-los na torre, porque num ambiente de campo de tiro, ou até num ambiente que tenhamos mais barulho, seja lá qual for o ambiente, nós podemos senti-los. Portanto, não vamos cair na asneira de fazer mais que um clique porque não sabemos, não temos a percepção ou tátil ou ouvindo. Portanto, ele tem as duas funções. Portanto, nós sentimos o clique e ouvimos o clique. Tem
o zero stop, estas torres têm zero stop, portanto, quando chegarmos ao fim, ela vai fazer um bloqueio, não começa a ficar mais dura e ter mais resistência e fica bloqueada, não, ela simplesmente para, tem um zero stop. O custo destas torres, tanto na elevação como na horizontal, na lateralidade, é de 13.000. E também os cliques laterais são de 1/10.000. Isto é uma mira testada ao choque a 750G e resistente à água e toda preenchida com nitrogênio. A nível de ajustes de parallaxe, aqui ela começa nas 20 jardas e eu fiz o teste e realmente ela começa ali na ordem dos 18,5 metros para os 19, 18. Anda aí, realmente isto bate certo, começa nas 20 jardas. Está certo que eu confirmei, por acaso tive dúvidas se realmente o parallaxe ia começar nas 20 jardas exatamente e começa exatamente nas 20 jardas. Coloquei uma fita no chão e fui verificar e, de facto... Portanto, isto é uma mira que tem uma utilização recomendada pela marca para IDONS ou .22 LR, armas de fogo. Portanto, é uma mira para calibres baixos ou armas de pressão. E é indicada para as modalidades de bench-rest, sobretudo a 50 metros, para quem quer começar com as armas de fogo. Eles recomendam este produto, sendo um produto de um preço mais económico e que atende às necessidades. Ela conta com uma roda de parallaxe para colocarmos aqui, para fazermos ajustes mais finos. Portanto, esta roda, sendo assim maior, permite-nos ajustar com mais precisão o parallaxe. Também temos este pino para colocar aqui, para ser mais fácil mover aqui esta roda da ampliação do zoom. Portanto, colocando isto aqui facilita-nos imenso o mover esta roda. Ajustes de dioptrias, que parecem nunca mais acabar, roda-se, tem um ajuste muito longo mesmo. Dá muito que ajustar. Portanto, quem tiver problemas de visão, tem aqui várias opções para ajustar às suas necessidades. Parece que nunca mais acaba, mas terminou. Portanto, aqui temos o ajuste de dioptrias. Como eu disse, parece que nunca mais acaba. Ajuste de ampliação, portanto, ela é variável, como já vos disse no início, entre os 6 e os 24 aumentos. Tampas de proteção, tipo flip-up, tanto na objetiva como no ocular. E parasol. Esta mira equipa originalmente um parasol que é muito útil. Portanto, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostarem, deixem ficar um like, inscrevam-se no canal. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.